Sejam bem-vindos à nova temporada aqui da Cozinha do Retempera. E hoje nós vamos falar sobre massas frescas sem glúten. Sim, existe um número muito grande de pessoas que já não consome glúten, ou por opção, ou por alguma restrição alimentar. Quando nós recebemos o diagnóstico de restrição alimentar, o nosso mundo parece que vira de pernas para o ar. Naquele momento, nós somos bombardeados por uma série de lembranças de alimentos que já não vão mais fazer parte da nossa rotina, como pizzas, pastéis, pães, massas frescas. Sim, tudo parece que fica muito distante dessa nova realidade alimentar. Mas hoje, aqui no Retempera, nós vamos fazer massa fresca. Exige um pouquinho mais de técnica, sim. Nós vamos combinar ingredientes um pouco diferentes do habitual, mas eu tenho certeza que depois do programa de hoje vai ter muita massa fresca aí na tua casa. Então eu te convido a ficar com a gente aqui hoje e aprender a preparar uma deliciosa lasanha. Nós vamos fazer uma lasanha de espinafre. A lasanha nada mais é do que massa intercalada com um molho branco, um molho vermelho, alguma carne ou legumes e queijo. E nós vamos fazer isso hoje. Só que aqui na Cozinha do Retempera, nós trazemos sempre uma possibilidade um pouquinho diferente para retemperar a tua vida, a tua rotina alimentar com ingredientes do bem. Ou seja, nós vamos adicionar um pouco mais de saúde, de cor a esse prato. E também vamos dar uma cara linda a essa nova realidade alimentar que muitas pessoas vivem. Então, no próximo bloco, nós voltamos com o preparo da nossa lasanha de espinafre sem glúten e zero lactose. Olá, sejam bem-vindos de volta à Cozinha do Retempera e hoje é dia de massa fresca sem glúten. Sim, é possível preparar uma massa fresca deliciosa sem glúten e eu vou te mostrar como. Nós vamos casar alguns ingredientes diferentes e também um pouquinho de técnica, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir repetir aí na casa de vocês. Primeiro passo, nós vamos preparar o corante natural. Sim, essa massa vai ser de espinafre. Pode ser uma massa branca, ou seja, sem corante nenhum, ou pode utilizar um outro tipo de corante, aliás, um outro ingrediente que proporcione esse corante, como a beterraba, cenoura, o pimentão vermelho, enfim. Depois é só um pouco de criatividade. Para preparar o nosso corante, eu vou colocar aqui para dentro o espinafre. Vamos juntar aqui, nessa receita vão 5 ovos, mas nós vamos juntar aqui para dentro 4 ovos somente. Por quê? Porque as farinhas absorvem uma quantidade diferente de líquidos. Ou seja, quando nós trabalhamos com marcas diferentes, elas absorvem líquidos de forma diferente. Então eu não vou utilizar todo o meu líquido, ou seja, os 5 ovos da receita, no primeiro momento. Nós vamos colocar aqui 4 ovos e vamos reservar um. Se preciso for, nós adicionamos esse mais tarde, ok? Começamos. Tudo para dentro do liquidificador. Prontinho. Agora, aqui para dentro vai também o azeite da nossa receita. Agora é só bater tudo muito bem até obter um creme o máximo homogêneo possível, sem pedaços grandes de folha de espinafre. Prontinho. Agora nós vamos reservar esse nosso corante, esse é o líquido da nossa massa, tá? Da nossa receita. Vai ficar aqui reservado. Então vamos juntar todos os secos aqui para dentro. Farinha de arroz. A farinha de arroz é sempre uma boa base para receitas sem glúten.
ela é sempre aquele ingrediente em maior quantidade quando nós vamos preparar algum tipo de massa, tanto pães, massas frescas, enfim. Juntamos aqui também a fécula de batata. Polvilho doce. E vamos juntar a famosa goma xantana. Sim, então quase todos os programas nós falamos um pouquinho mais sobre a goma xantana. Por quê? Porque ela entra nas receitas que não tem glúten para fingir que é um glúten. Ela proporciona para essa massa mais elasticidade. Então, essa elasticidade, esse ingrediente que vai me dar essa elasticidade, permite que eu possa abrir a massa para fazer os cortes. Então, aqui para dentro, a goma xantana. Vamos juntar também o sal. E agora nós misturamos antes de levar para a batedeira. Eu vou misturar um pouquinho aqui, só para ter certeza que a goma xantana está por dentro de toda a farinha. Se ela ficar concentrada em apenas um lugar, não vai funcionar, não vai formar a rede que eu quero que ela forme. Agora, juntamos o nosso corante. Eu tô juntando ele aqui porque fica um pouco mais fácil de misturar do que colocar diretamente na batedeira, porque senão sai farinha para todo lado. Agora, vai para batedeira. Vamos bater um pouquinho. Eu não adicionei todo o nosso líquido. Lembra que eu falei que nós reservamos um ovo e ainda sobrou um pouquinho mais de corante. Eu vou bater do jeito que está. Por quê? Porque a espinafre solta muito líquido. Então eu quero ver quanto que ela vai precisar ou não de líquido nesse momento. Então, agora nós estamos com esse resultado aqui. A nossa massa ainda está seca, ou seja, precisa de um pouco mais de líquido. Vocês vão acrescentar nesse momento aquele último ovo. Não acrescentem em água nunca. Optem sempre por acrescentar mais um ovo ou mais 1 ou 2 colheres de azeite. Aqui nós vamos colocar o ovo que estava faltando. E bater mais um pouquinho. Prontinho. Temos a nossa massa fresca, já preparada. Agora, nós vamos colocar farinha de arroz na bancada e depois vamos trabalhar um pouquinho mais só para que ela fique mais elástica. Não coloquem muita farinha. Por quê? Porque a farinha, se vocês colocarem demais, a massa vai ficar mais seca e tende a ficar dura, difícil de trabalhar. Então nós vamos acrescentar pouca farinha e vamos colocando à medida que for necessário, a gente coloca mais. Ela tá com uma cor linda. Colocamos um pouquinho por cima só. Ela é uma massa muito fácil para trabalhar, muito fácil. E nesse momento a gente vai sentindo quanto ela precisa de mais líquidos, ou seja, mais azeite nesse momento. Ou mais farinha de arroz. Prontinho. Temos a nossa massa. Agora, é importante que como ela bateu bastante tempo na batedeira, nós manuseamos ela aqui também, é importante que ela pare um pouco e repouse antes que a gente comece a abrir a massa e enrolar. Então, no próximo bloco, nós vamos cortar as lâminas da nossa lasanha e vamos preparar também um recheio super bacana. Não perde, fica comigo que o próximo bloco tá lindo.
Voltamos então com a cozinha do Retempera em dia de massa fresca. Se tu perdeu o primeiro bloco ou o segundo bloco do programa, não te preocupa, corre lá nas redes sociais da RDC TV e assiste o vídeo com calma, que o segundo bloco tá cheio de dicas para o preparo da massa. Agora nós vamos preparar o nosso recheio. Esse recheio é uma proposta um pouquinho diferente do tradicional da lasanha, que é um recheio de carne, molho vermelho, enfim. Não, hoje nós vamos fazer um recheio de legumes assados, porque quando nós assamos legumes, nós evaporamos a quantidade de líquido que ele tem e concentramos sabor, então eles ficam bem mais gostosos. Para esse recheio eu trouxe diferentes possibilidades. Pimentão vermelho, pimentão verde, tomate, berinjela, abobrinha, mas vocês podem fazer com os ingredientes do gosto aí de casa. Vamos começar então picando a berinjela. Eu gosto de utilizar ela cortada em cubos. Acho que fica mais prático, ela cozinha mais uniforme. Então nós cortaremos ela em cubos. Vamos colocar já para dentro de uma assadeira. Eu untei ela com um pouquinho de azeite. Tá? Não precisa ser muito, porque nós vamos regar depois com azeite. Então, agora vamos para a abobrinha também em cubos. Como os legumes vão ao forno ao mesmo tempo, é importante que vocês mantenham eles com tamanho aproximado. Por quê? Porque se vocês tiverem um pedaço muito grande de berinjela, um pedacinho pequenininho de abobrinha, eles vão cozinhar em tempos muito diferentes. Então, vocês acabam tendo elementos mal assados aqui. Então, tentem cortar com tamanhos semelhantes. Não precisa ser exatamente igual, mas semelhante. Agora, vou juntar pimentão vermelho. Pimentão verde. Alho poró. O cheirinho já tá ótimo. Cebola. Tomates. Eu optei por trazer esse tomate, tá? Um tomate cereja. Mas vocês podem escolher o tomate gaúcho, o tomate maior, enfim. Não precisa necessariamente ser o pequeno. Aqui eu tô só regularizando o tamanho deles, para manter mais ou menos o mesmo tamanho. Alho. Aqui, o que eu costumo fazer? Eu corto as pontas dele e amasso, tá? Vocês podem colocar ele como for lá pra dentro, não tem problema, que vai um pouco de casca, nós tiramos depois de assado. Só ligeiramente amassado. Agora, salsão, nós vamos usar o talo e as folhas. Tudo aqui pra dentro. Agora, tomilho fresco. Tomilho dá um sabor e um aroma, principalmente quando assado, incrível. Então, não deixem de colocar. É muito bom. Faz diferença, realmente. Ele vai assim, grosseiramente mesmo. Agora aqui, nós vamos regar tudo com azeite. Juntamos sal, um pouco de alecrim, pimenta preta. Pimenta preta, lembrem, eu sempre falo aqui no programa, pimenta preta moída na hora. Aquela pimenta que já vem moída, já vem em pó, ela não tem o aroma original da pimenta moída na hora. A pimenta que é moída na hora libera todos os seus aromas para o alimento. Então é muito diferente de utilizar aquela que já vem, que já está moída há muito tempo dentro daquele potinho. Aqui nós vamos misturar. Agora nós vamos juntar páprica. Pode ser a páprica doce, pode ser a picante.
fica a critério de vocês. Misturamos. E vai pro forno. Agora vai ficar no forno em torno de 15, 20 minutos. Eu já deixei o nosso forno lá super quente, tá 250 graus. Vai lá pra dentro e enquanto isso nós vamos preparar o nosso molho branco. Vamos agora pro preparo do nosso molho branco. Então para essa lasanha de espinafre eu escolhi um molho branco como o molho que vai entre as camadas. Não vou utilizar molho vermelho nessa receita. Então, nós vamos colocar aqui pra dentro. Primeira coisa, muito importante. Nós juntamos aqui separado o amido de milho. E nós vamos diluir, desmanchar ele com um pouco de leite. Aqui eu tô trabalhando com leite zero lactose, queijo zero lactose. Mas vocês aí que não podem consumir as proteínas do leite, então optem por leites vegetais. Pode ser feito exatamente o mesmo processo, a mesma receita utilizando um leite de amêndoa ou um leite de coco. Então, vou desmanchar ele aqui só para não ter aqueles grumos desagradáveis. Junto aqui para dentro o nosso leite. Vou juntar agora o amido de milho. Junto agora, nesse momento, o orégano. E vamos ligar. Agora nós vamos mexer aqui até que ele engrosse. E por último, nós acrescentamos o queijo parmesão. Vamos agora adicionar noz moscada. Mais uma vez, optem por comprar a noz e não ela já triturada, porque ela praticamente não tem aroma quando vem triturada previamente. Então nós vamos raspar ela agora aqui no momento. Não precisa muito, porque a noz moscada tem um sabor bastante intenso. Então a gente quer só uma pitadinha. Agora é só mexer até que engrosse. Então vamos tirar nossos legumes do forno. Gente, já tá um cheiro maravilhoso. Não desliguem o forno, porque a lasanha vai entrar em seguida. Então vai ficar aqui reservado junto com o nosso molho branco. E agora a gente vai tratar da massa novamente. Vamos pegar a nossa massa. Muito importante, durante esse tempo que nós ficamos preparando o recheio, a massa precisa ficar coberta. Por quê? Porque senão vai pegar muito oxigênio e ela começa a secar. Então nós trabalhamos sempre com ela coberta. De novo, um pouco de farinha na bancada. Agora, nós vamos cortar só a porção de massa que nós vamos abrir. Então, pegamos uma porção e fechamos de novo o plástico. Olhem a nossa massa como tá linda. Não é uma cor maravilhosa? Tenho certeza que vai surpreender o pessoal aí de casa, os amigos, a família, enfim. Agora nós vamos abrir com cuidado sempre. Ela é uma massa, óbvio, sem trigo, então ela não tem toda a elasticidade da massa tradicional que nós estamos acostumados. O ideal é que ela tenha cerca de 2, 3 milímetros de espessura. Não precisa se preocupar tanto com esse tamanho, mas lembre, se ela for uma massa muito espessa, ela vai demorar mais a cozinhar. Então, a gente tenta deixar ela um pouco mais delicada. Agora com a faca, vamos só regularizar as bordas. Esse restante volta para a massa e pode ser amassado novamente sem problema. Tá, agora igual a essa folha de lasanha, nós vamos fazer mais 3, 4, 5, vai depender da altura, do tamanho do recipiente que vocês vão levar ao forno.
Então, para esse aqui eu vou fazer mais 3 folhas. E lembrem, essa aqui vai ficar coberta também com plástico. Agora vamos para a montagem da nossa lasanha. Primeiro, olhem que lindas que ficaram as folhas, né? Colocamos a lasanha aqui, vamos acertar o tamanho dela. Vamos colocar um pouquinho de recheio de legumes. Recheio, como eu falei, fica a critério de vocês. Vocês podem escolher os legumes que aí fazem mais sucesso, não é? Pronto. Agora aqui no nosso molho branco. Molho branco, nós finalizamos ele já tá aqui um pouquinho mais friozinho e agora nesse momento eu vou juntar o queijo parmesão ao molho. Não vou juntar todo, vamos juntar cerca de 2 colheres de sopa, parmesão 0 lactose. O parmesão normalmente, um bom parmesão já é 0 lactose. Em função da cura, do tempo de cura dele, ele já não tem a lactose. Mas sempre é bom confirmar se não existe contaminação, enfim, né, da fábrica. Vamos agora juntar o molho branco. Mais uma folha. Agora, vou juntar mais uma camada de legumes. Queijo. Também, mussarela 0 lactose. Aqui, pode ser um queijo vegano, da preferência de vocês. Lasanha linda, feita, finalizada, agora já pro forno, 35, 40 minutos, depende de cada forno aí em casa, tá? Deixem sempre bem aquecido, 200, 220 graus, e nós vamos acompanhar. O momento certo para retirar ela é quando as lâminas estiverem completamente cozidas. Bora pro forno. Então, gente, vamos tirar a nossa lasanha do forno. E olhem que linda que ficou. O cheiro tá fantástico. Temos aqui uma lasanha sem glúten, 0 lactose. O leite que eu utilizei e o queijo são 0 lactose, mas vocês podem utilizar um leite vegetal, enfim, do gosto de vocês. Agora é só cortar para ver como é que ela ficou por dentro. Se eu consigo mostrar um pouquinho para vocês. Ela tá se desmanchando. Prontinho. Temos então a nossa lasanha sem glúten, 0 lactose, linda, maravilhosa. Eu tenho certeza que vai fazer sucesso aí. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje e que testem essa receita no final de semana, para os amigos, para a família.
Fiquem bem, comam bem e retempere também a tua vida, a tua rotina com mais cor, sabor e saúde.